De modo geral, a gente tem dito no movimento e organização da sociedade civil que só existe luta em prol do enfrentamento ao racismo, o movimento feminista, o movimento LGBT, porque há injustiças. E, neste sentido, discutir direitos humanos é, antes de mais nada, entender esse contexto em que as injustiças estão postas, e, por conta disso, a data da luta pelos direitos humanos, ela é muito menos para se comemorar e muito mais para nos lembrar do quanto ainda precisamos avançar. Direito humano significa você ter o direito de ter direitos, né? O direito de respeitar a sua individualidade, de respeitar a sua integridade física, de respeitar o mínimo de condição de sobrevivência para as pessoas. Então, o direito humano, significa uma plataforma comum de convivência entre as pessoas. Nós passamos a ter, nessa última década que se encerra esse ano, praticamente uma volta de um descenso, né? Nós tivemos situações agora, e aí são dos casos que eu posso citar de exemplo, que são muito marcantes, que é a eleição de Trump nos Estados Unidos, que fez voltar a existir as verdadeiras batalhas campais em defesa de direitos civis, né? Nós estamos em 2020, finalizando o ano, um período de pandemia, 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente ainda vive em um contexto global onde pessoas LGBTI são violentadas e têm os seus direitos sistematicamente violados por serem LGBTIs. Quanto mais desigual os países, gente, isso é ciência, é só pesquisar. Quanto mais desigual, mais violento ele será proporcionalmente. Fizemos uma pesquisa em 2019, onde 99% das pessoas LGBTI dizem não se sentir seguras no Brasil. Isso é um dado extremamente alarmante. Tem um livrinho interessante que perguntava assim, Jesus Cristo seria militante de direitos humanos? E é interessante para abordar o quê? Hoje, que na verdade, o que entrava, contraditoriamente, o que entrava o reconhecimento dos direitos humanos como estatuto social de todo o indivíduo, são as religiões, as brigas religiosas, né? Então, você vai citar aqui rapidamente dois casozinhos aqui que nós tivemos aqui em Pernambuco, por exemplo, que foi o caso de pessoas irem para frente do hospital, criar uma mobilização para impedir que uma criança fizesse um aborto legal, tratando essa criança como assassino, uma criança que tinha sofrido toda a agressão de ter sido estuprada por um tio. Esse estatuto de convivência é rompido quando ocorre alguma coisa desse tipo. Pessoas que no início achavam que isso era coisa para preto, pobre, prisioneiro, direitos humanos só defendia bandido, prostituta, negro e por aí, que era essa a tese de alguns que se resistiam a isso. Começa com a pandemia uma convivência necessária entre as obrigações sociais e os direitos individuais. O Estado tiveram, para evitar um número de mortes enormes, maior do que já está a haver, ele teve que intervir nos direitos individuais das pessoas, especialmente a questão do direito de ir e vir. Isso que era algo distante apenas para aqueles que migravam, agora passa a ser parte do seu locus, da sua convivência dentro da cidade. Essa questão dos auxílios, eles acabaram segurando, né, uma explosão social, mas ele precisa continuar a ser compreendido como uma necessidade e não como um favor que eu faço agora e depois eu paro de fazer o favor e está tudo bem, entendeu? Você tem que ser compreendido dentro do contexto de preservação da integridade da pessoa humana. Essa questão de graus de restrição, que num primeiro momento a ideia é proteger, mas que se você exagera passa a violar, é que faz com que as pessoas tenham que refletir sobre direitos humanos, mesmo que elas não queiram. Desde o início da pandemia, nós temos falado que estamos vivendo uma nova epidemia, mas revivendo velhas mazelas. Quando nós dizemos que a maior parte das pessoas que têm um índice mais alto de mortalidade são pessoas negras, o Estado, de certa forma, recebe essa informação como se fosse algo positivo, porque o racismo faz parte da nossa Constituição enquanto democracia, infelizmente, e por conta disso não se é feito nenhum esforço para enfrentar essa questão junto à população negra. Os movimentos sociais, os movimentos organizados da sociedade civil têm sido os maiores responsáveis pelas mudanças que nós temos visto. Então, é importantíssimo entender que hoje os movimentos sociais, de certa forma, são quem está direcionando qual é o sentido para o qual nós queremos que a nossa democracia ande. É como se nós fôssemos as muletas do Estado, porque sem
as instituições da sociedade civil, o Estado já teria ruído. No caso do Brasil, nós temos uma situação muito grave que vem de antes da pandemia, e com a pandemia isso sofre um reflexo muito profundo, que é uma perseguição ao direito associativo da sociedade civil. Não é uma perseguição, vamos dizer assim, explícita, daquela de meter a polícia baixando um cacetete ou fechando as entidades, como foi feito no período da ditadura militar brasileira. Mas é uma perseguição que você tenta retirar as fontes de financiamento. É uma tentativa de asfixia econômica. O governo Bolsonaro se caracteriza por aumentar esse fosso. Quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que pensar em equidade. Eu acho que é cada vez mais intensificar a discussão sobre o que é equidade e como, de fato, fazer com que o Estado trate cada pessoa, cada grupo, dentro das suas próprias necessidades. Investir na sociedade civil, nas instituições da sociedade civil, é sabido de que traz uma transformação capaz, sim, de enfrentar os desmandos e o desmonte das políticas públicas, dos direitos e das conquistas sociais que nós temos e que nós defendemos e que precisamos cada vez mais garantir que elas sejam efetivadas e melhoradas sempre que necessário.